Amigos, prazer imenso de estarmos aqui na Renault, na Unidade Industrial do Paraná, com o Luiz Oliveira, que é justamente o chefe de projetos elétricos da Renault. Realmente, para mim é uma felicidade isso, porque eu tenho, Luiz, acompanhado com total atenção na imprensa internacional, e pela minha própria experiência com carros elétricos, eu fui um cara muito feliz que eu já dirigi uma grande linha elétrica, tanto de carros europeus como de carros chineses. E claro que eu sou um fã do carro elétrico, pelo silêncio, pelo torque imediato, mas aí existe uma complexidade muito grande em volta. Sim. Nós vemos uma Renault tomando iniciativa já em 2011 de ter lançado aquela linha elétrica no Salão Internacional de Frankfurt, mostrou em Genebra e mostrou em Frankfurt. Eu estava lá naquele momento histórico da Renault, porque havia a Renault pensando adiante. Hoje a Renault está com uma vantagem em relação a uma série de marcas mundiais que sequer arranharam o elétrico ainda. Tá aí grandes marcas tentando fazer associações de última hora para justamente ter a tecnologia elétrica à disposição. Luiz, primeiro eu queria que você falasse sobre o envolvimento da Renault com o carro elétrico e se isso também pode se consubstanciar no mercado brasileiro também, já que você trabalha aqui justamente na unidade industrial de São José dos Pinhais, aqui, né, da Renault. Exato. Bom, a Renault lá desde 2008, então ela apostou na questão da mobilidade elétrica, né? Em meio à crise mundial, né, que aconteceu em 2008, ela apostou e investiu 4 bilhões de euros no desenvolvimento da tecnologia. E isso em 2 a 3 anos seguintes começaram então a sair aí os primeiros carros, né? Que foram o Fluence, o Kangoo, o Zoe e o Twizy, né? Aliás, eu quero só interromper, que barreira de críticas a Renault recebeu na imprensa francesa principalmente. Dinheiro posto fora, caras do meio automobilístico na França, eu conheço a França demais porque eu vivi na França, eu tenho também intimidade com a cultura francesa, com o jornalismo da França também. Foi demais. Se não me engano, foi um projeto, temos que fazer também justo, que foi um do Carlos Ghosn que estava à frente, né? Pô, ele teve uma visão, foi visionário de colocar o elétrico, né? Antes de todo mundo, né? Exatamente. Então, hoje, o modelo, o mundo que a gente vê hoje na questão da mobilidade elétrica é recorrente dessa aposta que foi feita lá em 2008. É sem dúvida, então, a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi foi a primeira a largar na frente em realmente desenvolver produtos em larga escala. Antes existiam alguns protótipos, coisas sem produção em série. A Renault sim apostou na produção do veículo em série e hoje nós estamos vendo aí a grande virada da mobilidade para a mobilidade elétrica. Fazemos um corte no tempo, vamos a 2019, você vê um aumento nesse ano de mais de 200% da aceitação do elétrico no mercado da França, 536% no mercado dos países nórdicos, que são países ecológicos, e não sei se surpreende a você como engenheiro da área elétrica, essa aceitação imediata na Europa, assim que também tem a ver com o Euro 7 que está vindo aí em 2021. Mas você acredita que você que conhece o elétrico nas suas entranhas, tem chance de realmente esse projeto elétrico vingar no mundo, Luiz? Isso é inevitável, tá? Para mim não tem volta, a mobilidade elétrica veio para ficar e é a mobilidade do futuro. A questão é em qual velocidade ela vai chegar. Então a gente já vê que principalmente nos países nórdicos uma velocidade muito mais avançada, principalmente por políticas públicas, né, de incentivos na migração do carro a combustão para o veículo elétrico. Mas isso a gente já começa a ver na nossa região também iniciativas que trazem a possibilidade do avanço mais rápido da mobilidade elétrica. Quais as iniciativas, por exemplo, tem alguma iniciativa no Paraná? Porque eu vi nas últimas semanas ali na mídia que poderia haver um time share, carros elétricos aqui em Curitiba, é verdade isso? Sim, então a Renault saiu na frente também, propôs então um projeto junto com a Prefeitura de Curitiba de iniciar um projeto de compartilhamento de veículos para a cidade, efetivamente sendo elétricos, né? Então é um primeiro projeto que nós estamos desenvolvendo nessa tecnologia, sendo a montadora, a operadora do car sharing, não uma empresa terceira. Como operadora? Como operadora. Então isso mostra a mudança de mindset, então que a Renault não seremos mais uma empresa que concebe, produz e vende veículos, mas sim uma empresa que oferece um serviço de mobilidade. Essa é da própria Renault, então. Da própria Renault. Mas já tem uma ideia de quantos carros serão colocados em Curitiba? Até 2022, se eu não me engano, são em torno de 300 carros. Bastante, né? No sistema time shared. Exatamente. Felipe, agora para os nossos telespectadores, nossos internautas, já que a gente vai para o Brasil também através do portal da Record, eu queria que você falasse um pouco sobre as entranhas do elétrico, assim sintetizasse. É um carro mais complexo que o carro motor a combustão,
porque ele tem menos peças, ele não tem engrenagens, para vocês engenheiros é mais fácil ou mais difícil trabalhar, ele exige desafios. Como é que fica a questão tecnológica da elétrica? Pode ser vencida sem grandes dificuldades? Então, hoje, o que nós estamos buscando trabalhar é realmente na bateria, né? A bateria é o que está se desenvolvendo. É o coração? É o coração do carro elétrico hoje, mas isso vem avançando muito rapidamente. Por exemplo, quando a gente lançamos o Zoe lá em 2012, ele tinha uma autonomia de 150 km. Em 2016 já se lançou a nova versão com uma autonomia de 300 km. E a bateria está exatamente no mesmo local e pesa 12 kg a mais do que a anterior. Quer dizer, a densidade energética vai avançando muito rápido, isso que possibilita uma maior autonomia, né, e uma melhor flexibilidade do uso do carro elétrico. O íon lítio é a única saída? Hoje sim, toda a tecnologia é baseada sobre íons de lítio, mas já se tem novas tecnologias em estudo que certamente serão equipadas aí no futuro próximo. E uma pergunta bem básica de um leigo, né? Vamos dizer que todos que estão nos assistindo, que não conhecem as entranhas do elétrico, mais fácil produzir um elétrico, tem menos peças, é o motor elétrico, e como fica a transmissão, ela não tem engrenagens, por isso que o carro é totalmente silencioso. Como é que fica isso? É muito mais simples a produção de um carro elétrico do que um carro a combustão, justamente pela simplicidade. Por que é mais simples? Porque não existem elementos mecânicos, né? Então não existem elementos de desgaste dentro do motor, não tem biela, não tem pistão, não tem alternador, não tem compressor, não tem correia. Vai de novo. Tá. Então a fabricação do veículo elétrico é muito mais simples do que um veículo a combustão. Pelo fato de não ter, como você explicou, não tem caixa de câmbio, ele não tem correia, não tem biela, não tem girabrequim, não tem pistão. Então ela é muito mais simples a produção do que um veículo a combustão. E como você vê o mundo silencioso? Já que muito do marketing da indústria automobilística hoje ainda, principalmente das marcas que produzem carros poderosos, altamente esportivos, o ronco para esse motorista vale tudo, né? Tanto ronco que o ronco hoje é eletrônico, né? Se modifica, o motorista ronca como quer ali. Exato. Como fica isso? O mundo vai se adaptar a ser totalmente silencioso? Sim. Por exemplo, o fato do carro ser tão silencioso, ele é equipado de um alarme pedestre. Que é fundamental, né? Que é fundamental justamente pela isenção absoluta de ruído. Então é um alarme que funciona entre 1 e 30 km por hora, que é para conscientizar uma pessoa que está atravessando a rua que está chegando um veículo. Sim, o Zoe já tem isso? O Zoe, todos os veículos da Renault são equipados desse. Ele tem um sensor então, não é? Exatamente. Tá? Então nessa faixa de velocidade é emitido esse ruído, esse barulho, justamente para alertar as pessoas que estão em torno. Quanto ao sistema de suspensão e handling, dirigibilidade do carro, o elétrico pode ser até superior em dirigibilidade, em prazer de condução a um veículo a combustão? Sem dúvida. O que eu mais aprecio na condução no veículo elétrico é a isenção absoluta de vibração. Então você não sente nada. Então, o ruído, foi o que a gente já falou, também não existe. E o torque, ele é imediato. Então você tem o torque máximo do motor a 1 km por hora. Diferente de um veículo a combustão. Esse torque excessivo não pode prejudicar a percepção do motorista? É mais uma fase de adaptação, tá? Mas a percepção, o fun to drive, é muito interessante. Você sentir a potência despejada no acelerador a baixa velocidade. Bom, e para encerrar, eu estendi um pouco a entrevista, porque o tema é palpitante. Só, por favor, fale um pouquinho, dê alguns detalhes. Você acredita no Zoe, ele é um produto realmente diferenciado, essa venda muito elevada na França, na Europa, é pela qualidade do carro? Dê alguns exemplos, algumas informações sobre a tecnologia do Zoe. O Zoe ele é muito interessante porque ele foi um carro concebido para ser elétrico. Esse que é o ponto-chave dele. É diferente de um carro que foi adaptado para ser elétrico. E principalmente na nossa região, a Renault se preocupou com a adaptação para o nosso mercado. Tá? Então ele possui, na nossa região América, ele possui uma suspensão preparada para as nossas condições de rodagem. Ele possui um pneu preparado às nossas condições de rodagem. E o sistema de carregamento também é preparado em função das características da rede elétrica da nossa região. Tudo preparado, então? Tudo preparado. Algumas suspensões são normais, né, Felipe? São uma McPherson, né? Sim. Algumas coisas mecânicas permanecem. Ela é a suspensão clássica, né? Isso não tem diferença de um veículo a combustão, tá? Mas o importante é que ela é preparada para aguentar e resistir, então, e trazer o conforto da condução também
para as condições da nossa região, de questão de qualidade de estrada e tudo mais. Muito obrigado pela sua brilhante participação, gente altamente competente aqui na Renault. E agora, com o auxílio do sempre prestativo e altamente profissional Lucas Hansen, da equipe de imprensa profissionalíssima da Renault, nós vamos então ao que interessa muito a vocês também, o teste do Renault Zoe, que me interessa mais ainda, ver o desempenho, a performance do Renault Zoe. Não é a primeira vez que eu pego o Zoe, mas nessa nova geração sim, é a primeira vez. É sensacional estar dirigindo um carro elétrico. Amigos, e graças à Renault do Brasil, eu estou aqui numa rodovia do Paraná testando com exclusividade absoluta ao Renault Zoe. O Zoe que chega ao mercado brasileiro, é um sucesso no mercado da França. Hoje é o carro elétrico mais vendido na França, é o segundo carro elétrico mais vendido no mercado europeu. Ele está desbancando o Leaf. O Leaf teve em 2018 400 mil unidades vendidas, é o Leaf da Nissan. Você sabe que continua a aliança Renault-Nissan, estão em discussões para a retomada da aliança. Mas na verdade, ambas as marcas, tanto a Renault como a Nissan, estão hoje numa posição privilegiada no mundo em relação ao carro elétrico, por marcas pioneiras, já que esse Renault Zoe foi lançado oficialmente no Salão de Frankfurt de 2011, quando então o presidente mundial Carlos Ghosn apresentou uma linha completa, resultado de investimento na época de 4 bilhões de euros. Eu me recordo que foi uma grande criticismo na imprensa da França, que Carlos Ghosn estava desperdiçando dinheiro com carros elétricos, que a Renault precisava de produtos a combustão para ser mais competitivo no mercado europeu principalmente. E Carlos Ghosn, que era um visionário, hoje mudou radicalmente a posição dele no mundo, porque você sabe, depois dos problemas que ele teve em 2018, ele continua lá às voltas com a justiça do Japão. Mas não é esse o caso. Em termos de comportamento dinâmico, esse Zoe, ele praticamente repete, talvez com maior eficiência ainda, a excelente performance que ele mostrou comigo em 2 testes anteriores. Um realizado na França em 2012 e o outro realizado lá em Porto Alegre, no Velopark. Por incrível que pareça, a Renault levou os elétricos para lá e nós tivemos uma tarde inteira de contato com elétrico. Só que a escolha foi num cartódromo, portanto não teve o desempenho de um carro que eu estou aqui numa estação normal, numa rodovia, testando o carro. Mas falar de um carro elétrico é falar de um carro a combustão, na sua essência, na sua dirigibilidade, no seu handling. Vamos dizer assim que este carro é um hatchback de grande qualidade. Então, independente da motorização, ele é um carro que tem princípios básicos ótimos, uma relação precisa entre a direção e as rodas direcionais, a tração dianteira, que é uma MacPherson normal. Tem certas coisas que não vão mudar do carro elétrico para o carro combustão. A essência do carro, sua plataforma, suas suspensões continuam as mesmas. O que muda é completamente o trem de força. O motor elétrico tem muito menos componentes que o motor a combustão, não tem engrenagens, o silêncio aqui é absoluto e o prazer de condução é muito grande, mas com algumas características próprias do elétrico. Vocês têm no elétrico um torque inicial muito forte, nas altas rotações o Zoe perde um pouco do seu brilho, isso é muito próprio de um motor elétrico, mas a suavidade de rodagem compensa qualquer problema de uma certa perda de performance em relação ao motor a combustão. O torque é o torque do carro elétrico, você não sente nenhuma explosão de motor, não tem explosão. É uma corrente contínua, pinta a eletricidade transmitida e a tração é imediata. Não há uma espera que a gasolina se comprima com o ar e vai explodir no cilindro para você conseguir movimentar o veículo, nada disso. A corrente vem e movimenta. A corrente elétrica já dá impulso inicial no carro muito agressivo. Ao meu lado está o Lucas Hansen, que é o assessor de imprensa muito competente, aliás, da Renault do Brasil, nos acompanhou em toda a nossa aventura, porque não houve só este teste do Zoe, tivemos também um contato com programas sociais da Renault importantes, como o programa de Milicidade para a Educação do Trânsito, o programa Borda do Campo, que é um programa fantástico, com comunidade pobre aqui, onde acabei de almoçar num restaurante altamente sofisticado, cobra preços irrisórios, dá comida de graça para crianças carentes, e ainda esse projeto Borda do Campo
tem uma área de costura que hoje provê a Renault com produtos que o artesanato do bordo do campo faz e produz. Daí, inclusive, alguns produtos estão sendo exportados pela Renault para serem vendidos no finíssimo ateliê da Renault da Champs-Élysées, meu velho conhecido, que eu já fui milhões de vezes nesse ateliê. Lucas, parece que você que também já andou muito aqui no Zoe, carro elétrico está vindo para ficar, não é, Lucas? E tem um projeto aí bastante sério entre o governo do Paraná, aqui da cidade de Curitiba, com a Renault, de colocar em 300 carros elétricos o sistema de timeshare na cidade de Curitiba, né? Bom, primeiro, prazer estar falando com você, obrigado pela visita. E nós realmente... nós estamos no segundo dia intenso, né, Lucas? Exatamente. Só já hora de ir embora, né? Segundo dia intenso. O Lucas não quer dizer isso, né? Não. E tá a minha esposa que me acompanhou aqui atrás, que é fotógrafa talentosa, né? Que fez todo o levantamento fotográfico de tudo que nós fizemos, também a parte de vídeo. Mas pode falar, por favor, Lucas. Então, na semana passada a gente recebeu o Rafael Greca aqui na Renault de Curitiba, no nosso complexo Ayrton Senna. E isso, pode pegar aqui, por favor. E ele conversou com o Ricardo Gondo, com toda a equipe de parcerias em veículos elétricos da Renault, e já vão iniciar um projeto. Ricardo Gondo, presidente da Renault Brasil, né? Com 2 veículos 100% elétricos Zoe, né, para começar um projeto de car sharing aqui em Curitiba. Então, o prefeito começa quando, mais ou menos, Lucas, já esse projeto? Preciso confirmar a data certinha. A data não está certa ainda, né? Não está certa ainda, a gente vai com certeza. Mas chega a 300 carros, né? Olha, eu confesso que ainda não posso... Não, o engenheiro da Renault me falou. Sobre claro, futuros passos, lógico, aí, né? Mas o que a gente tem de certeza é que a gente já fez a entrega de 2 veículos. E vamos começar um projeto de car sharing, mais um na verdade, né? Porque a Renault tem investido muito em parcerias em car sharing aqui no Brasil. Recentemente a gente anunciou um no Cubo, em São Paulo, né? Então, claro, todas as pessoas que frequentam o Cubo, pessoas que estão alocadas lá, podem utilizar um veículo elétrico, um veículo 100% elétrico Zoe, e pessoas que trabalham na Renault também, na nossa filial em São Paulo, podem utilizar o Zoe também. Obrigado pela participação.